em meio às geladas montanhas do Tibete, que se encontra aquele que é considerado o Monte Meru dos tibetanos. O Monte Kailash, sagrado tanto para os hindus quanto para os budistas. Os budistas a consideram o centro do universo, o Axis Mundi, e os hindus dizem ser a morada de Shiva. É proibido escalar esta montanha. É uma das raríssimas em que é proibido escalar na região. Nós vamos ver o enorme interesse de potências militares, líderes políticos e grandes personalidades da história por este misterioso e mítico local. E agora observe que interessante esse antigo estudo da ONU. As Nações Unidas fizeram uma publicação a respeito disso. Isso foi em maio de 2005. Eu vou ler agora alguns trechos desse trabalho. Axis Mundi, o centro do universo, o umbigo do mundo, o pilar do mundo. Kang Tse ou Kang Rinpoche, a joia preciosa da neve, em tibetano. Meru, ou ainda Sumeru, montanha suástica, Monte Astapada, Monte Kangrimboji, que é o nome chinês. Todos esses nomes pertencem a uma das montanhas mais sagradas e misteriosas do mundo, o Monte Kailash. Tanto a geografia quanto a mitologia desempenham papéis no significado sagrado do Monte Kailash. Esta montanha sagrada se eleva a uma altitude de 6.714 metros. Não pode competir com os picos nas proximidades da Cordilheira do Himalaia, que inclui o Monte Everest, e sua grandeza não reside na altura, mas em sua forma distinta. 4 faces transparentes marcando os pontos cardeais da bússola, e sua localização solitária, livre de montanhas vizinhas que podem diminuí-lo ou obscurecê-lo. O Monte Kailash, ou Kailash, é considerado a terrestre manifestação do mítico Monte Meru dos hindus, ou Sumeru, o centro espiritual do universo, o Axis Mundi na cosmologia budista, bem como na hindu. Isso significa que ele é, para estas tradições, o monte visível que está nesta dimensão e neste mundo relacionado ao Monte Meru. A área ao redor desta grande montanha é a fonte de 4 rios que dão vida: o Indo, Brahmaputra, Surlej e Karnali, que é o importante tributário do sagrado Ganges da Índia, que começa aqui. E para aumentar ainda mais a mística simbólica da montanha como lugar sagrado, 2 lados estão situados na base da montanha. O lago mais alto, o Manasarovar, que é um dos maiores lagos de água doce do mundo, é o lago sagrado e é redondo como o sol. O lago inferior, o Rakshastal, que é um dos maiores lagos de água salgada do mundo, é considerado o Lago do Diabo e tem forma de lua crescente. Os 2 lagos representam as forças solares e lunares, energias boas e negativas, respectivamente. Se para os budistas, o Monte Kailash é o trono da deidade Denshok, para os hindus é o trono da deidade Shiva. E tem um detalhe: é proibido escalar esta montanha. Milarepa, um antigo monge e yogi budista, subiu no século XI o Monte Meru dos tibetanos. O grande interesse dos governos da Terra naquela região do Monte Kailash. E se eu te dissesse que esse monte não é de interesse apenas de peregrinos religiosos, que todos os anos visitam o Monte Meru do Tibete, que dá origem a 4 rios considerados sagrados para estas 2 religiões orientais, mas também tem chamado a atenção de grandes personalidades da humanidade, bem como dos principais governos da Terra?
Alguns chegam a dizer que essa é uma montanha artificial. Lembre-se que é proibida a escalada dessa montanha. Não se pode subir em seu topo. E outro ponto curioso são as fortíssimas bases militares chinesas no seu entorno. Muito próximos a ela, diga-se de passagem. Lendas de uma terra mítica se espalharam ao longo dos séculos e se tornaram do interesse de filósofos, aventureiros, teólogos e até líderes políticos. Recebeu muitos nomes: Shambhala, Shangri-La, e muitos locais foram sugeridos. O Planalto do Tibete, o deserto de Gobi, o Altai, mas a cordilheira do Monte Kailash é nomeada com mais frequência do que todos estes outros. Alguns sugerem ainda que existe uma rede de túneis que liga algumas montanhas misteriosas da Terra. O poema de Frank Scastellatti descreve melhor a curiosa mistura de passado e presente, misticismo e realidade. Diz assim: lá está um mundo oculto, misterioso, desconhecido e proibido, onde habitam entidades com tecnologias além da nossa compreensão e conhecimento escondido de nós, nesta outra dimensão. A verdade será revelada, forças terrestres de poder e ganância seladas para sempre, conhecimento proibido para a guerra exercer. Quando a humanidade entender, para usar o conhecimento adquirido nessas terras estranhas, para o benefício da humanidade, então encontraremos a entrada para o seu mundo. O interesse foi universal. O czar Nikolai Romanov, russo, tinha alguma conexão com o Tibete, por meio do monge Badmaev, ele próprio intimamente associado a um tibetano altamente colocado, o lama Agvan Dordziev, tutor e confidente do 13º Dalai Lama. Dordziev comparou a Rússia ao vindouro reino de Shambhala, antecipado nos textos Kalachakra do budismo tibetano. O Lama abriu o primeiro templo budista na Europa, em São Petersburgo, significativamente dedicado ao ensino Kalachakra, o que é curioso e evidencia a ligação milenar entre russos e tibetanos, provavelmente uma herança do antigo Império da Tartária, aquele mesmo que foi apagado da história. George Gurdjieff, outro místico que tinha algum impacto no pensamento ocidental, foi acusado pelos britânicos de ser um espião russo na Ásia Central e aluno dos mistérios tibetanos. Até mesmo Karl Marx teve contato com lamas tibetanos, assim como Lenin, que conheceu alguns deles na Suíça. O que será que causou a estranha aproximação de lamas tibetanos e oficiais SS da Alemanha nazista às vésperas da Segunda Guerra Mundial? A busca por vestígios perdidos de uma imaginada raça ariana escondida em algum lugar do Planalto tibetano? Ou seria alguma outra razão? Sabe-se que líderes nazistas como Himmler acreditavam que o Tibete pode abrigar a última das tribos arianas originais, que os nazistas pensaram que poderiam usar para conquistar o mundo. Ideias sobre uma raça ariana ou superior começaram a aparecer na mídia popular no final do século XIX. Na década de 1890, E.B. Lytton, um Rosa Cruz, escreveu um romance best-seller em torno de uma ideia de uma energia cósmica que era particularmente forte no sexo feminino e que ele chamou de Vril. Mais tarde, ele escreveu sobre uma sociedade vril, consistindo em uma raça de super-seres que emergiriam de seus esconderijos subterrâneos para governar o mundo. A sociedade vril afirmou ter ligações com mestres tibetanos, aparentemente baseando-se nas ideias de Madame Blavatsky, a teosofista, que apoiou a existência de super-seres em uma terra mística, que ela descreveu na conhecida obra ocultista A Doutrina Secreta. Ela afirmou estar em contato telepático com mestres espirituais no Tibete e confirmou que ela estava recebendo essas informações deles. Vale lembrar aqui que o budismo tibetano aguarda o próximo Buda, o qual chamam de Maitreya. E aí, o que você acha disso? Deixa sua opinião nos comentários, pois faremos um vídeo mostrando os melhores comentários deste vídeo.
Nikolai Konstantnikov Herich foi um pintor, escritor, historiador e poeta, além de professor espiritual russo. Ele foi para a região do Tibete, onde passou vários anos. Dependendo da fonte, os motivos de sua missão variam, desde simples estudos botânicos na região do deserto de Gobi em nome do governo dos Estados Unidos da América, a motivos políticos e ainda espirituais. Ele pode ter se inspirado no ensino de Kalachakra e nas lendas de Shambhala, enquanto trabalhava na pintura do templo de São Petersburgo. Sua pintura, The Path to Kailash, que significa o caminho para o Kailash, o Monte Kailash, pode ser vista no museu dedicado ao seu trabalho em Nova York. Ele dedicou muitos anos à busca dessa terra mística. O que será que levou tantas pessoas importantes a procurarem por esse local? Será que eles sabem ou têm conhecimento de coisas que nós, o povo comum da Terra, não fazemos ideia que existem? Muitas dessas pessoas acreditavam na existência do sobrenatural em qualquer forma, inteligência superior, poder ou energia. Esse interesse continua forte até hoje em muitos países que almejam encontrar esse Axis Mundi, o lugar mais poderoso cujo poder acredita-se ser muito elevado, ou ainda a inteligência oculta, em qualquer forma que exista, se é que existe, que está por trás de tudo isso. E aí, qual a sua opinião a respeito? História oculta, mistérios e arqueologia proibida. Aqui, no Além da Nuvem. Montanhas artificiais feitas por antigos seres, os quais foram chamados de deuses pelos povos antigos, e que são conectadas por túneis capazes de interligar de forma subterrânea misteriosas formações espalhadas por todos os continentes da Terra. Formações essas que nós acreditamos serem simples montanhas. Vamos iniciar a parte final sobre o Monte Meru do Tibete, Kailash, e seus incríveis mistérios. Não podemos ignorar os recentes estudos russos no Tibete e, em particular, na cordilheira do Monte Kailash, cujos resultados, se verdadeiros, poderiam alterar radicalmente o nosso pensamento sobre a história da humanidade e o crescimento das civilizações. Uma das ideias apresentadas pelos russos é que o Monte Kailash pode ser uma vasta pirâmide construída por humanos, ou ainda outros seres mais avançados tecnologicamente. Segundo esta tese, o Monte Meru dos tibetanos é o centro de todo um complexo de pirâmides menores, na verdade 100 no total. Além disso, esse complexo pode ser o centro de um sistema mundial conectando outros monumentos ou locais onde inúmeros fenômenos paranormais já foram observados, bem como diversos eventos ufológicos. E é difícil explicar todas as informações disponíveis em um pequeno artigo desta publicação especial da ONU. Copiei, nessa foto, o complexo piramidal proposto pelos russos quando investigaram a região. Na verdade, a ideia da pirâmide nesta região não é uma coisa nova. Isso remonta ao eterno épico sânscrito do Ramayana, aquele mesmo que mencionamos no vídeo especial sobre os Vimanas, que se você ainda não viu, deixaremos o link para o vídeo na tela no final deste vídeo. Desde então, numerosos viajantes, especialmente no início do século XX, expressaram a opinião de que o Monte Kailash é perfeito demais para ser um fenômeno totalmente natural, ou que pelo menos dá aparência de algum tipo de intervenção, humana ou não humana. Por exemplo, abre aspas, a forma do Monte Kailash, o Meru tibetano, se assemelha a um vasto templo. Os lados da montanha são perpendiculares, em queda escarpada por centenas de metros. Os estratos são horizontais. As camadas de pedra variam ligeiramente na cor e linhas divisórias aparecem de forma clara e distinta, dando à montanha a aparência de ter sido construída por mãos gigantes, com enormes blocos de pedra avermelhada. Fecha aspas. Quem disse isso foi Captain J.C. Rowling, em seu livro The Great Plateau, publicado em Londres no ano de 1905. No entanto, é justo acrescentar que os russos afirmam ter descoberto, na área do Monte Kailash, as mais altas pirâmides já construídas pelo homem. As alegações, no entanto, foram negadas 3 anos depois por cientistas chineses e na imprensa oficial chinesa, pertencente ao Partido Comunista Chinês. Lembrando que a China tem construído bases militares e de lançamentos de mísseis justamente nesta remota região do Tibete.
Seja de construção humana ou não, o Monte Kailash é uma das mais misteriosas, secretas e, ao mesmo tempo, uma das montanhas mais sagradas da Ásia, se não do mundo. Tomemos aqui o exemplo da pequena pirâmide francesa de Courhard, que originalmente era folhada por um mármore branco e data do 1º século depois de Cristo. Hoje ela tem esse aspecto e poderia ser facilmente confundida com uma montanha ou um monte natural por alguém menos avisado. Bom, é exatamente isso que os russos afirmaram sobre o Monte Kailash, só que numa escala muito maior. Ora, nós sabemos que é comum que os arqueólogos encontrem até mesmo cidades inteiras completamente enterradas, profundamente enterradas debaixo do solo. Recentemente mostramos aqui no Além da Nuvem esse monumento grego que estava soterrado na cidade de Magnésia, na Turquia. E não há como negar que o pico de muitas montanhas da Terra de fato parecem pirâmides construídas, inclusive com as 4 faces retas, muito parecidas com as pirâmides do Egito. E o Marcelo Vitor, inscrito aqui do canal, nos mandou essa foto, que é o Morro da Pirâmide, localizado no Vale do Sol, entre as cidades de Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, no norte do Paraná. Segundo ele, um amigo que pratica voos de monomotor mandou para ele. Recentemente foi descoberta uma pirâmide na Serra do Mar, no Paraná, e aqui nós vemos as suas imagens no Google Earth. E esta imagem aqui é de um suposto conjunto de pirâmides em meio à floresta em Rondônia. Não esquece de deixar sua opinião nos comentários o que você pensa disso tudo. Na Serra da Pirâmide, em Santa Catarina, existe uma formação que realmente impressiona. Na verdade, toda a paisagem é exuberante, mas a pirâmide em questão possui uma formação piramidal perfeita. Agora preste atenção nesta imagem. À esquerda nós temos uma cena do filme Prometheus. E à direita nós temos a esfinge da montanha Bucegi, na Romênia. E foi neste local que possivelmente uma grande rede de túneis conectando montanhas ao redor do mundo pode ter sido descoberta. Montanhas Bucegi. Localizada na Romênia, acredita-se que o Bucegi seja a montanha sagrada Cogainon, no qual o deus Zalmoxis residia em uma caverna. Os dácios eram um povo trácio, que eram os antigos habitantes da região cultural da Dácia, muito semelhante, portanto, aos tibetanos que também acreditam que divindades habitam o interior do Monte Kailash. Bom, você lembra do pintor e místico Nikolai Koerik, que era aficionado pelo Monte Kailash, tendo procurado por toda a sua vida o caminho para dentro do Monte Kailash? Ele até pintou um quadro que ficou muito famoso, chamado Path to Kailash, que significa o caminho para o Kailash. Bom, acontece que outro de seus conhecidos quadros é esse aqui que você está vendo, que se parece muito com a imagem da esfinge do Monte Bucegi. De acordo com as declarações do professor Konstantin Badger, a Romênia é atravessada por uma extensa rede de túneis artificiais. Ele disse: existe uma rede de túneis físicos reais em toda a Romênia. Eu mapeei por medições pontuais apenas alguns desses canais de comunicação subterrâneos, que estão de 4 a 5 quilômetros de profundidade no subsolo. Vale mencionar também que a somente 180 quilômetros do Monte Bucegi existe a Salina Turda, que hoje possui em seu interior um grande parque de diversões subterrâneo, a 120 metros de profundidade, mas que no passado já foi uma mina de sal, e seus registros históricos mais antigos datam de pelo menos 1000 anos atrás. Bom, a teoria completa envolvendo a montanha Bucegi e sua conexão com o Kailash do Tibete é muito longa para ser abordada nesse vídeo, mas o que é necessário ser dito aqui é: aparentemente existe uma conexão de túneis subterrâneos a vários quilômetros de profundidade, conectando as montanhas Bucegi, na Romênia, o Monte Kailash, no Tibete, e a Esfinge, no Egito, que por acaso, ou não, também fica ao lado das grandes pirâmides do Egito. E de maneira semelhante à Romênia, o radar de penetração no solo, o CIRA, foi implantado no Egito em 1978 e mapeou um extraordinário complexo subterrâneo debaixo das pirâmides egípcias. As pessoas tendem a pensar que a esfinge egípcia está olhando apenas para as estrelas, mas se você acompanhar os seus olhos e a direção para onde ela olha,
no mapa da Terra, verá que a esfinge também está olhando diretamente para o Monte Kailash. Sim, ela olha naquela direção. A esfinge é uma importante guardiã desses túneis. E não há uma, mas duas esfinges conectadas a ela, a do Egito e a da montanha Busege, na Romênia. Este antigo papiro egípcio mostra uma porta com 3 túneis ao lado da esfinge. Vale mencionar que após algumas descobertas relacionadas a túneis dentro da montanha Busege, misteriosamente, a Romênia foi convidada a participar da OTAN e existem acusações de que isso tenha ocorrido para que ela não revelasse ao público o que ela descobriu lá dentro, uma vez que não há justificativa para a Romênia ter sido convidada a se juntar à Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma vez que ela não atende aos requisitos econômicos, militares, enfim, que justificasse este convite. Repentino convite, diga-se de passagem. Você já viu os pacotes de curso do Instituto Licentia? Licenciado Ouro, a outra história do mundo, a verdadeira história do Brasil, mistérios nunca ditos, Conspiratorium, capitalismo reverso e brokers, treinamento em mercado internacional. São 6 cursos, mais de R$ 1.700 em cursos por apenas R$ 500, podendo ser parcelado em até 12 vezes no cartão. Os melhores cursos da internet brasileira aqui no Instituto Licentia. E confira também o pacote Licenciado Prata e o pacote Licenciado Bronze, que também te dão descontos consideráveis. O pacote Prata, por exemplo, tem 5 cursos que você gastaria R$ 1.250 se fosse comprá-los de forma avulsa, 1 a 1, e você adquire por apenas R$ 400. Já o pacote Licenciado Bronze são R$ 1.000 em cursos por apenas R$ 350. Perfectionem Humanam, a busca pela perfeição humana. institutolicentia.com. Venha estudar conosco a história oculta do mundo e do Brasil, arqueologia proibida, sociedades secretas, mitologia comparada, antropologia, economia reversa, capitalismo sustentável, mistérios nunca revelados, mud fósseis e geologia, física quântica, cultura transcendente.